diretamente da Amazônia. Está começando o Égua do Papo Podcast. Olá galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso episódio piloto e o tema é um tema maravilhoso que é sobre a amizade. A gente acredita que as pessoas, por meio de suas vivências, constroem histórias belíssimas e que merecem ser contadas. Talvez esse seja o grande objetivo do nosso podcast. E sempre tem, né, aquela amizade que nasce na infância, aquela da igreja, aquela da escola. Inclusive eu tenho amigas da minha época da 4ª série, que eu tenho convivência até hoje, conversa até hoje, e isso é muito bacana. Mas aí a amizade, Cássia, pra ti? O que é amizade pra ti? Então, pessoal, amizade para mim é lealdade, é cumplicidade, é você estar ali presente não só fisicamente, né? Porque como você falou, às vezes a gente tem aquela amizade da 4ª série, mas que a gente continua mantendo contato mesmo distante. As pessoas seguem as suas vidas, destinos diferentes, mas ali, em algum momento, sempre existe aquela presença, né? Aquela conexão. Ela nunca deixa de existir quando a amizade é uma amizade verdadeira. E eu acredito muito que, falando em amizade, a palavra que tu falou, conexão. Eu acredito muito que é a conexão que liga as pessoas para se transformar em amizade, não é isso, Caio? O que tu acha? Eu concordo. A amizade é, na verdade, a filosofia da vida, né? Essa conexão que a gente muitas vezes não consegue explicar. Sintonia, afinidade, ideias que se batem, momentos que são construídos e que ficam marcados na vida de todo mundo, né? Então, as amizades é muito isso também. Pessoas que caminham junto durante toda uma vida, pessoas que se distanciam, como a Cássia falou, seguem caminhos diferentes, mas essa conexão, ela está e se mantém sempre presente. Isso é maravilhoso, né? E é muito interessante essa questão do distanciamento da amizade, que a quilometragem que você está de distância daquele amigo, se ele é teu amigo de verdade, ela não influencia em nada, né, na relação. Por exemplo, a minha família, a gente tem um amigo que mora em Fortaleza, são quilômetros de distância da gente, a gente se fala quase que todos os dias, e a nossa amizade nunca mudou. Ele vem, vez ou outra, aqui em Macapá, e a nossa amizade não mudou. Diferente de amizades que a gente tem, né, que são quilômetros menores, que moram aqui em Macapá, e que a gente acaba ali se distanciando com o tempo, cada um vai tomando um rumo diferente, e a amizade acaba ali se distanciando. E tem gente que não acredita, né, em amizade à distância, em relacionamento à distância, né? É bem interessante isso. Muitas pessoas acham que a amizade a gente não constrói várias, né? São poucas e amizades estruturadas. Eu penso um pouco diferente, talvez não exista uma regra para isso. Eu acho que é a conexão. Então, a amizade que te dá suporte para um momento de enfrentamento de situações difíceis na vida, a amizade que te enche de alegria, de entusiasmo, né? Que te faz sorrir, te coloca para cima. Então, é um cardápio variado aí de versões que é importante a gente saber explorar. Tem mais um detalhe: a amizade pressupõe o autoconhecimento, a escutativa, a capacidade da empatia, e é uma via de mão dupla, né? Porque também nos leva à ideia de autocuidado. Então, você aí que pensa muito nas amizades, tem que ter esse termômetro, é o infográfico das emoções. Via de mão dupla, você não pode somente se entregar, essa construção tem que ser mútua, né? A amizade não deve desconstruir, ela deve fazer bem para todo mundo. Então é bom ficar atento a tudo isso aí, né? E nada melhor do que a gente ir para as ruas, saber um pouquinho sobre as resenhas, aquele momento descontraído entre amigos, e por isso fiquem ligadinhos aí que vocês vão ver muita coisa boa por aqui. Fala pessoal, chegamos aqui no Mercado Central, um dos pontos turísticos mais importantes e visitados de Macapá, né não, Cássia? Exatamente, aqui como você pode ver a movimentação, a galera vem para cá, se reúne, faz aquela resenha, e falando em resenha, é com você, Caio. Pois é, dando continuidade ao nosso papo, nós vamos conversar hoje com uma figura icônica, que é o nosso amigo Igor, que vai socializar uma série de histórias extremamente bacanas para que a gente possa apimentar o nosso bate-papo sobre amizade. Chega aí, Igor!
Chega aí com a gente, meu irmão. E aí, moleque, bacana. Beleza? Como é que tá, cara? Igor, brigadão por você topar participar com a gente do nosso episódio piloto. Você sabe que o tema do nosso episódio piloto é a amizade. E a gente sabe que você é uma pessoa muito querida, tanto é que nós estamos aqui na comemoração do aniversário do Igor. E a gente está aqui, ó, ansiosos para saber um pouco mais sobre as suas histórias com relação à amizade. Vamos nesse papo? Vamos. Então, galera, continuando o nosso bate-papo sobre a amizade, agora com o Igor aqui. O Igor é uma figura maravilhosa, né, Igor? Igor, me diz uma coisa, o que representa a amizade para você? Cara, pra mim, a representação da amizade é tudo aquilo que te faz se aproximar do próximo sem um interesse comum, mas visando o bem da coletividade. Tem amizade que vale a pena, mas tem uma amizade que vale a grande inteira, meu prezado. É verdade. Muito bem. Igor, e falando ainda em amizade, eu fiquei sabendo que você é uma pessoa super querida, tem muitos amigos. Quantidade para você importa ou não? Na realidade, não, né? O que mais importa pra gente é justamente isso que a gente consegue observar nas pessoas que literalmente se aproximam da gente, né? Que é aquela sensação de promover um bem-estar para ti, né? Não buscando algo, buscando o bem da coletividade, mas que geralmente busca agrupar, arregimentar. Então, isso para mim não tem preço. Perfeito. Igor, deixa eu te fazer uma pergunta bem assim, acho que ela é bem significativa nesse tema que a gente está falando. Qual foi o maior aprendizado que um amigo trouxe para sua vida? É justamente fazer isso que o amigo se propõe a fazer para o outro. Buscar o bem consensual, comum, mas em especial, respeitar e saber o que significa amar literalmente um ao outro de forma respeitosa e mútua. Olha, É bem interessante. Ele é filósofo também. Filosófico, quando eu bate-papo. A amizade parece ser algo muito importante para o Igor, né? Igor, me diz uma coisa, e frustrações? Tá presente também no campo das amizades? É possível a gente viver frustrações nas relações de amizade? E se isso é possível, como a gente deve se comportar diante de uma frustração no meio de uma amizade? Olha, Caio, importantíssimo tu tocar nisso, cara. Infelizmente, a gente sabe que pela própria natureza adâmica da concepção do ser humano, né, nós somos um mix de sentimentos e um mix de personalidades. Então, muitas dessas personalidades, né, fazendo até alusão àquele filme Fragmentado, né, muitas dessas nossas personalidades, eles acabam muitas vezes frustrando a esperança do próximo e até a necessidade muitas vezes. Muito disso não parte de um lado pejorativo, maldoso. Muito disso parte muitas vezes da própria naturalidade ou da necessidade psicológica, psicoemocional da pessoa naquele momento. Mas o importante é falar que mesmo com as frustrações, não deixe de acreditar no ser humano, não deixe de acreditar no próximo, e que até havendo frustração entre amigos, olha, eu arrepiei todinho, né? Mesmo havendo frustração entre amigos, é possível, através de uma conversa honesta, sincera e leal, fazer essas recomposições, essas reconstituições. Perfeito, obrigado. Vamos, aplausos. E como a gente falou, o Igor está aqui numa mesa repleta de amigos e agora a gente vai lá falar com eles. Fala, pessoal, estamos aqui na mesa do Igor e agora a gente vai ter aquele bate-papo com o Cláudio e o Igor também. Igor, como vocês se conheceram? Conta um pouquinho pra gente. E, cara, interessante, né? Em um dos processos político-eleitoral, né, nós tivemos algumas discussões e aí, como nós não tínhamos nenhum ambiente para que a gente pudéssemos nos congregar e aí fazer essas discussões, nós nos sentamos no meio-fio, como belos amigos, né? Aqui ao lado do Macapá Hotel, acho que isso foi meados de 2007, iniciando 2008 já. Muito bem. E considerando a amizade de vocês, ficou só na amizade? Vocês levaram para a vida? Qual é a relação de vocês hoje? Hoje a nossa amizade, além de ser compadre, né, e que ele é padrinho da minha filha, nós temos essa amizade a longo prazo, conhecendo, antes de eu ter filhos, eu conheci ele lá na minha casa, foi uma resenha muito boa lá, regada muita comida e bebida. Então, assim, hoje é um parceiro que é do coração e é um cara. É muito interessante a gente conhecer esse tipo de relação, né? Se transforma em amizade e depois acaba se transformando em família.
E considerando todo esse contexto de amizade de vocês, se vocês pudessem dar um nome para a amizade de vocês, o nome de um filme para a amizade de vocês, qual seria esse filme? O nome de um filme. Vou brincar aqui, mas Dança com Lobos. E você, Igor, qual seria? Eu acredito que eu vou fazer um trocadilho aqui, acho que Brokeback Mountain seria. Qual que é esse nome? Deixa para os pais. Mas coração valente, né? A luta pela liberdade, acreditar sempre que é possível, né? Libertar-nos do que muito nos prende, né? Que muitas vezes é uma conceituação errônea da relação para com o próximo. Acho que coração valente, lembrando muito bem a liberdade da Escócia, do jugo inglês, né, naquele período, acho que foi em 1700 trocadilho, não recordo agora, mas o coração valente, ele caracteriza bem essa relação. Sim, e é muito interessante, considerando a brincadeira que você fez, né, com o nome do filme, mas é muito bonito de ver essa relação de amizade entre dois homens, porque tem aquela questão da masculinidade, né, que as pessoas acabam ali deixando falar mais alto do que a verdadeira importância da amizade na vida das pessoas e principalmente na vida dos homens, porque geralmente a gente vê só as mulheres, né, com melhores amigas, as famosas BFFs, né, e a gente não costuma ver os homens também com os seus BFFs, né, as pessoas sempre levam ali, acabam levando pro outro lado, né, Cássia? Exatamente. Igor, me conta mais um pouquinho com relação... Quando se trata de conselhos, qual dos dois dá os melhores ou os piores conselhos? Cara, ambígua essa pergunta, né? Só que assim, a gente acaba não tendo essa particularidade. O período que a gente já convive socialmente, né, amigavelmente, familiarmente, inclusive, tem nos dado uma liberdade para que a gente tome essas posições. Só que a gente acaba não fazendo isso, porque pelo tempo que a gente já se conhece, muito das nossas exemplificações comportamentais já muitas vezes acaba colocando um no lugar do outro. E aí, pela exemplificação, a gente já acaba tomando o direcionamento mais adequado, limitando-se a estar executando algumas coisas que poderia ser olhado como pejorativo, como não adequado. E aí, esse nível de conhecimento que a gente conseguiu alcançar, graças a Deus, acaba no olhar, muitas vezes, assim, me olha aí, Cláudio. Aí, sabendo um que o outro está pensando, e aí a gente acaba se limitando a muitas coisas, ou até incentivando a buscar aquilo que a gente precisa e aquilo que é melhor para todo mundo. Aquele famoso olhar de mãe, né? Aquele famoso olhar de mãe, né? Nem precisa falar nada, só um olhar já fala mais que 1000 palavras, como diz a música. Então, pessoal, a gente quer agradecer a história belíssima de vocês, que essa amizade dure por muitos mais anos. Como a Suzy já falou, né? Vocês já são uma família. A amizade, ela ultrapassou todos os limites e chegou a uma família maravilhosa que vocês são hoje. A esposa do Igor, nossa amiga Cíntia, a Soraya, a esposa do Cláudio. E é isso aí. Te deseja boa sorte, tudo de melhor sempre para vocês. Obrigado. Obrigado. Então, galera, nós estamos finalizando o nosso primeiro episódio, o episódio piloto do Égua do Papo Podcast. Espero que vocês tenham gostado. O papo foi sobre amizade e, assim, a conversa com o Igor rendeu histórias extremamente engraçadas e inusitadas, eu diria. Mas agora, a gente não poderia deixar de agradecer a essa persona aqui, tradicional de Macapá, que é o seu Walter, dono do bar Diplomata, que fica aqui no Mercado Central de Macapá. Mercado Central, que é um ambiente de vários encontros, onde as amizades se fortalecem e se constroem também. E, seu Walter, queria muito agradecer toda a disposição que você e sua equipe tiveram com o Égua do Papo Podcast, tá? E também lhe perguntar, para você, o que representa a amizade? Amizade para mim é tudo. Tudo, amizade. Amizade é tudo. Inclusive esse rapaz aqui é muito meu amigo. O Igor. O Igor. Muito meu amigo. E o Igor veio aqui hoje comemorar o seu aniversário. E a gente comemora o aniversário com os amigos, né? Olha tudo pra ver, né, Igor? A gente está próximo do dia da amizade, né? Que vai ser dia 20 agora, né? E aí não teve dúvida, né? Onde a gente vai fazer? Vai fazer, não vai fazer? Bora fazer. Mas se for fazer num local tradicional, cultural, histórico de Macapá,
onde a gente se sente acolhido, cerveja estupidamente gelada, né? Todas as vezes que a gente vem A aqui. cerveja anima os papos. Ai, né? ai. Fortalece a Então não tivemos dúvida, né? Eu liguei pro Walter, o Walter disse, porra, meu prezado, pode vir, cara, pode trazer a molecada, pode chegar. Não é a primeira vez que a gente faz um evento parecido com esse, não vai ser o último. Bar do Diplomata, onde a gente encontra os amigos e a amizade se fortalece. Muito bacana. A gente diz assim no Égua do Papo Podcast que quando o assunto é bom, égua do papo. E é bem interessante pensar, eu imagino que você aí que está assistindo já está vasculhando na memória várias situações com relação à amizade. Até porque a amizade é experiência, a amizade é vivência, e como toda experiência e toda vivência, existem os aspectos positivos, os aspectos bons e os aspectos que não são tão bons assim. Meninas, sei que vocês possuem várias experiências e vivências com relação à amizade, né? E, Suzy, o que você teria para nos contar com relação a essas experiências? Bem, eu tenho uma amiga, né, chamada Eusiane, uma amiga já de longa data. Por que eu não esqueço a data que eu tenho de amizade com a Eusiane? Porque eu conheci a Eusiane uma semana, mais ou menos, antes de eu perder meu pai. Então eu conheci ela, aquela amizade ali que você conhece através de outros amigos, oi, tudo bem? E mais ou menos uma semana depois o meu pai faleceu. E para minha surpresa, ela foi lá no velório, me acolheu, né? Ficou lá, me abraçou. Diferente de amigos que eu tinha de muitos anos, de longas datas, que não foram me dar esse apoio. E todo mundo sabe, quando você passa ali pelo luto, né? É uma dor que a gente não consegue descrever nem mensurar. Principalmente se tratando ali de pai e mãe. Então ela é uma amizade que eu tenho, assim, muito profunda no meu coração. E eu falei isso pra ela, já que ela tem um espaço no meu coração. Marcou a sua vida nesse momento? Muito, muito. Não tem como eu lembrar da perda do meu pai sem lembrar do acolhimento que ela me deu. Mas também tem as amizades que são bem ruins, no sentido de responsabilidade afetiva. E a responsabilidade afetiva, ela não vem só de um relacionamento amoroso, né? A responsabilidade afetiva a gente deve ter por todas as pessoas que estão ali à nossa volta. E eu tinha ali um sonho, quem me acompanha nas redes sociais sabe, do meu filho que chegou através da adoção. Mas antes do meu filho chegar através da adoção, ele viria através da FIV, né? Da inseminação artificial. E na época nós tínhamos um amigo que se disponibilizou a ser nosso doador, e ele simplesmente sumiu, e o nosso sonho ali pela maternidade foi por água abaixo. Então é algo que eu tenho, assim, que tocou muito profundamente e doeu muito por muito tempo. E você fala de uma questão que é bem importante, a responsabilidade afetiva, que na verdade, para que todo mundo possa compreender, é você se colocar sempre no lugar do outro, né? Você tem que imaginar também que um gesto pode alavancar uma pessoa, assim como pode jogá-la no chão. Então é importante a gente ter sempre essa atenção, pensar, será que eu ia me sentir bem se fosse comigo? E isso pode ser um termômetro importantíssimo para que a gente possa manter as relações no nível legal, né? E você, Cássia, tem alguma história assim para contar para a nossa galera aí que está assistindo? Com certeza, né? Muitas vivências também. É impossível a gente só viver coisas boas na amizade, mas a gente também encontra pelo caminho pessoas que a gente apostava tanto, a gente confiava, a gente sempre queria estar ali presente. E muitas vezes eu fico pensando hoje, imaginando, será que eu me permiti viver uma amizade como a amizade que eu tive, onde eu criei tantas expectativas e tive tantas decepções? Mas também o que eu fiz? A gente tem que ressignificar tudo isso, né? As coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente não pode multiplicar para as pessoas, passar essas vivências negativas. E o que eu fiz? Fui mais seletiva nas minhas amizades, mas assim, são amizades poucas hoje que eu tenho, né? Mas são amizades que eu não mando mensagem todo dia, não recebo todo dia mensagens, mas o tempo que a gente precisa uma da outra, ou um do outro, sempre a gente tem essa disponibilidade.
E o interessante é isso, né? A amizade é você estar presente, seja de qual forma for, mas você precisa estar ali sendo leal àquela pessoa. Você precisa estar com ela no momento bom, no momento ruim, em qualquer momento, né? E isso é muito bacana, você também dizer para a pessoa, amigo, oi, eu estou aqui. Você está passando por alguma dor, eu estou aqui contigo, você não está sozinho, né? E a amizade para mim é isso. E é muito você ter essa afinidade, sabe, esse carinho, esse amor por um amigo. Não só um amigo, né, assim, uma amizade que você constrói, mas também uma esposa, uma mãe, uma irmã. Ser ativo na relação de amizade, né? Tá ali atento a tudo e a todos a qualquer momento. Eu acho que isso faz parte, é uma dinâmica. Não dá para ficar achando que está construindo uma amizade se você está na inércia, né? As coisas estão acontecendo, a nossa vida ela não para, as coisas se movimentam o tempo inteiro e a gente precisa, de fato, estar atento a tudo isso. Até porque muitas pessoas não têm a facilidade de expressar seus sentimentos, suas emoções, seja para cima, seja para baixo, e quando a gente tem realmente amigos atentos, isso faz toda a diferença. Agora, vocês imaginam que quando a gente se dispõe a conversar com outras pessoas, a gente tem acesso a outros universos, né? Mas olha, essas histórias que a gente conseguiu colher nesse trânsito que nós fizemos pela cidade, no ambiente de lazer das pessoas, foram muito legais, não foram? As pessoas devem ter se divertido bastante, porque nós conseguimos também observar várias histórias, tanto aquelas histórias impactantes, mas também muita coisa engraçada. E é isso. As pessoas precisam sempre uma das outras para poder meio que trazer significâncias para as suas vivências do cotidiano, né? Então, seja lá o abraço, o acolhimento, seja as gargalhadas, seja até mesmo na hora da ausência ou da frustração, porque ajuda a gente a se fortalecer dentro da perspectiva do autoconhecimento. E sabe o que eu percebo muito também, pegando esse gancho aí do nosso apoio à inteligência artificial, a maturidade dentro da amizade, né? Tem gente que não tem maturidade para ter vários amigos ou para ter um amigo que tenha vários amigos, né? O ciúme de amizade. O ciúme de amizade, ou então não Vocês têm ciúme de amizade? Rapidinho, fazendo um corte aqui. Eu já tive muito. Já teve? Não tem Vai lá. Gerou problema? Fica lá com aquela tua amiga, né? Que é especial. E você, Cássia? Não, eu sou mais assim, equilibrada com relação a isso. Aquele ciúmezinho fica guardadinho ali. Eu já tive muito ciúme por amizade, mas hoje, eu sempre digo que depois da pandemia, ninguém mais é o mesmo, né? A nossa saúde não é a mesma e a nossa cabeça também não é mais a mesma. E falando em amizade, aqui no Amapá tem uma tradição que é bem interessante, né? Que acontece ali no bairro do Laguinho. Isso, inclusive nós fizemos uma visita lá no Banco da Amizade para falar com o Sérgio. Muita gente, eu acredito que está assistindo aqui, acredita que o Banco da Amizade é só um banco que tem ali no Laguinho, mas não é bem assim não. Nós fomos lá e conversamos com o presidente do Banco da Amizade. Acompanhe aí com a gente. Olá, turma, tudo bem? Carlos Jackson, agora dando continuidade ao nosso bate-papo sobre a amizade. Nós estamos aqui com o Sérvulo, é um amigo de longa data, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E o Sérvulo, coincidentemente, nesse nosso episódio piloto que fala sobre amizade, o Sérvulo é o presidente da Associação Banco da Amizade, que é um movimento cultural tradicional aqui do nosso estado. E agora o Sérvulo vai falar um pouco mais sobre essa tradição, né, Sérvulo? É verdade. Caio, obrigado pela deferência, obrigado por convidar o Banco da Amizade para fazer parte dessa história. Primeiramente, queria pedir desculpa, né, todos pela imagem que estão vendo aqui no fundo do Banco da Amizade, né? A Escola Vieira Costa está entrando numa reforma geral. O banco também faz parte do mundo da escola, também entrou esse pacote de reforma. Logo vamos estar aqui, né, com a nossa imagem, logomarca do Banco da Amizade pintado, bonitinho, para receber a comunidade. Beleza. Mas e aí, Sérvulo, como é essa história do Banco da Amizade? Conta pra gente um pouquinho dessa tradição. O Banco da Amizade surgiu com uma resenha, né? E como tem tudo a ver com a amizade. Dois ícones aqui do bairro do Laguinho, que é o Raimundo Souza Sacaca e o Renato Américo Rato. Duas figuras laguinenses que infelizmente já não estão entre nós, né? Sentavam aqui, tinha aquela resenha, cogitavam, a gente era guria, a gente era moleque, a gente vinha pra cá, a gente foi na meada de 70, né? Desde que de repente aquilo foi ganhando corpo, que hoje está o Banco da Amizade hoje, né, cara? Legal. É um patrimônio grande, agrega toda a comunidade, todo o povo do Amapá. Isso é muito bom pra gente. E todo ano acontece preterivelmente em dezembro. Sim, a festa de fato, na verdade, é dia 26 de dezembro.
uma festa grande, né? Onde chama toda a comunidade, todas as pessoas que vêm para cá, do estado do Amapá, chegam aqui no banco. Então, esse ano vamos fazer 55 anos. Banco da Amizade. Foi em 71 que ele foi criado de fato. Quando foi em 2016, então a deputada Cristina Almeida, na época, né, fez um projeto, tornou o Banco da Amizade Patrimônio Cultural e Material do Estado do Amapá. Levou para a Assembleia aprovou, e o governador, na época, o Valdez Góes, né, sancionou. Então, o Banco da Amizade deixou de ser aquele banco só apenas para agregar a comunidade para resenha, hoje é Patrimônio Cultural e Material do Estado do Amapá. Olha que maravilha, né? Então tem todo um movimento aí que fortalece essa tradição e agora faz parte da nossa cultura, né? Sim, é mais um ponto cultural do nosso estado do Amapá. O Banco da Amizade entrou, está no calendário cultural do governo, da prefeitura, né? Então tudo que acontece aqui no Banco da Amizade tem a parceria com esses órgãos, né? Que nos ajudam, né? Até porque a gente não pode. Sabe que em Macapá é muito difícil fazer cultura. Se você não correr com o filho na mão, não correr tudinho, pedir, insistir, você não acontece. Você não faz sozinho, tem que ter. Agora com esse movimento todo, virou uma política cultural do Estado, né? Então o Estado ele tem já, de maneira institucional, capacidade de ajudar, né? Com certeza absoluta. Além do Estado, do município ajudar também, nossa diretoria também, nós estamos compostos com uma diretoria muito grande, né? Diretor, vice-presidente, diretor jurídico, comunicação, enfim, todo esse grupo da diretoria, eles abraçam a causa e vamos correr atrás, estão muito unidos nesse sentido de levar, de dar para a comunidade aquilo que a comunidade quer. É um evento grande, maravilhoso. Maravilha, Sérvulo. Sérvulo, o Égua do Papo Podcast está com o seu primeiro episódio, que vai ao ar ainda essa semana que é a semana que a gente comemora o Dia da Amizade. Eu gostaria que você falasse para a gente, assim, para você, o que é a amizade, Sérvulo? Olha, a amizade é toda. Olha, o banco já diz, Banco da Amizade. Poxa, a gente chega aqui, o Banco da Amizade não é só resenha, não é só cultura, não é só sentar, bater papo, tomar cerveja, tomar uma carne, não. Aqui é amizade. Aqui no bairro do Laguinho, no geral, na comunidade laguinense, nós temos uma coisa muito peculiar da gente. Quando alguém tem um problema, a gente procura abraça. Isso sim é verdadeira amizade. Não é só sentar, vamos tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, bater um papo, não. Se algum do diretor nosso ou alguém da família da diretoria tem algum problema, a gente reúne e vê o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades. Aí sim, aí uma amizade vai cada vez fortalecendo mais. Isso é verdadeira amizade. Movimento de acolhimento, de atenção plena, né? Tudo isso, legal. Tudo faz parte desse contexto, sabe? Isso é por isso que o Banco da Amizade hoje tem esse respeito pela comunidade, pelo fato de levar tudo a sério e as coisas acontecem de forma natural. Tá, Sérvulo, agora pra gente finalizar, conte aí pra galera um fato inusitado que aconteceu aqui no Banco da Amizade ao longo desses anos todos. Hoje, o Banco da Amizade, né, nossa festa, a gente mata um boi, consome mais ou menos de 70, 80 gramas de vinho por cada festa. Então, na época passada, na década de 80, a gente tinha esse patrocínio. Então, tudo que a gente conseguia, jogar de famoso pedágio, né, de pedir na rua, pedir, na casa de casa, trazer o vinho, uma vez ganhamos um boi. Deram um boi pra gente, aí não lembro quem foi que deu o boi. Aí nós não tínhamos interesse de sacrificar o boi. Vamos ali pra frente da casa do Sacaca, ali perto da casa do posto do mato ali, né? Aí um especialista de matar o boi, no primeiro ato de consumação do boi, o boi correu, né? Largou a corda, parou para dentro do poço do mato. Foi um sacrifício, resumindo. Vamos pegar o boi depois de 4 horas depois, que o boi cresceu de mato. Resumindo para isso, tomamos nossa cachaça, nosso vinho aqui, vamos comer o boi já 2 semanas depois. Muita história. Sérvulo, muito obrigado por participar desse episódio do Égua do Papo Podcast. E aí, em dezembro, quando acontecer o Banco da Amizade, nós vamos estar aqui com vocês, prestigiando a festa. 26 de dezembro, pessoal. Maravilha. 55 anos do Banco da Amizade. Pode chegar aqui é churrasco, é espetinho, é caldo, muito pagode, tudo 08%. Maravilha. Maravilha. Quanta coisa legal rolou por aqui hoje, né? De fato, o tema amizade rendeu belas e boas histórias. A galera nos espaços de lazer pela cidade que a gente conversou, o Sérvulo lá do Banco da Amizade, né? Interessantíssima essa história, a tradição do nosso estado. Aliás, quero aqui agradecer todas essas pessoas que fizeram parte do nosso primeiro episódio, o episódio piloto do Égua do Papo Podcast, e informar vocês que estão acompanhando que o nosso podcast é feito por várias mãos. Então, a opinião
dos espectadores é fundamental, inclusive sugerindo pautas, convidados, não é isso? Sim, é isso mesmo. Aproveitando aqui o espaço e agradecer ao Sérgio lá do Banco da Amizade e o Igor também, que compartilhou ali o dia do aniversário dele, né, com a gente. E é bem isso que o Caio falou, né? Deixa aqui nos comentários se você tem a indicação de algum tema que a gente possa estar trabalhando, né, Cássia? Aliás, Exatamente. se a gente pegar uma história bem impactante lá nos comentários, será que não daria para trazer para cá? Com certeza, né? Uma boa ideia. Você aí que se identificou com tudo que você viu aqui e queira contar um pouquinho da sua história também, as suas vivências com a amizade, fique à vontade, a gente vai olhar os comentários, vamos ver, quem sabe você seja o próximo que estará conosco compartilhando esse momento tão especial. Porque quando o assunto é bom, é para o papo.